Liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Se Liga no Pod, todas as quartas-feiras, às 19h15, sempre com um episódio interessante, um convidado para trazer polêmica. Hoje vai ser polêmico, hein? Falar sobre esquerda e direita, polarização política, vamos falar sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre o governo em si, essa polarização política que nos últimos anos vem, inclusive, destruindo famílias. Vai ser bem bacana. Nós temos aqui um convidado que vai falar aspectos filosóficos, inclusive, da política em si. E eu tenho certeza que você que está acompanhando hoje conosco vai gostar muito do tema. Estou aqui me chamo Luiz Fernando Volpe e estou aqui ao meu lado com Roberto Valério. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Para você que está chegando, quiser participar com a gente, fique à vontade, tá? Entra no chat aí, manda a sua pergunta que a gente passa para o nosso convidado. E como o Fernando falou, infelizmente a polarização levou muitas brigas. Levaram as famílias aí e amigos, né, para uma situação que ninguém gostaria. E o que levou a isso? Às vezes a própria ignorância, né, de não saber os conceitos, de tomar atitudes baseadas em manchete, em vídeos curtos. E por ter essa situação, a gente hoje escolhemos um professor para vir esclarecer alguns termos, a gente realmente perceber o que é, se os políticos que a gente defende de fato estão ali dentro daquele conceito. Será que o Bolsonaro é de direita? Será que o Lula é de esquerda? O que é fascismo, comunismo, socialismo? Nós vamos entender todos esses conceitos e você vai ter essa oportunidade numa conversa aqui, né, informal, num bate-papo, para que você possa esclarecer essa questão. E para isso nós chamamos o professor Matheus, que tem graduação em História e Filosofia, e ele tem especialidade em Sociologia Política. Ou seja, ele manja um pouquinho do assunto. Né, Matheus? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer para mim, eu sou muito grato pelo convite, né? Queria mandar um beijo pro meu pai que está assistindo. Beijo, pai, mãe. E os amigos, os alunos também. É um prazer estar aqui. Estou aqui para contribuir aí com o trabalho de vocês. Eu espero que ao final do episódio você consiga dizer se esse cara é de esquerda ou de direita. Essa é uma tarefa difícil. Vamos tentar. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Mas eu acho que ele tá com um pezinho ali na esquerda. É. Falando já começando com a questão da esquerda. Eu percebo que os jovens hoje, eles têm uma tendência a seguir para o lado da esquerda. Você consegue explicar isso para nós? Então, eu acho que, assim, para a gente começar a nossa conversa, né, e aí ter, assim, um sentido legal para as pessoas que estão em casa, né, que estão acompanhando, eu acho que vale a pena a gente fazer aí, primeiramente, entender, né, o que é realmente essa polarização, o que é, né, a direita, o que é a esquerda, para a gente poder chegar nos dias atuais e entender essas tendências que possivelmente aparecem nos dias de hoje. Para começar a falar desse assunto, a gente precisa entender que a sociedade, ela é uma sociedade que ela é plural.
O que isso significa? Que existem muitas diferenças, vários grupos sociais, e essa sociedade, ela tem demandas que são diferentes. Então, para a gente poder entender o conceito de direita e de esquerda, a gente precisa entender que a sociedade ela é extremamente complexa. E essa complexidade da sociedade, ela é uma coisa que remonta a muito tempo atrás. Né? Se a gente voltar lá na antiguidade, a gente vai ver que ali já tinham grupos que exerciam domínio na sociedade, grupos que eram dominados, grupos que serviam ao Estado e grupos que ficavam na parte religiosa. Então, a pluralidade social vai levar a construções de demandas de cada grupo específico. Então, para a gente refletir sobre isso, né? Quais são as demandas que a juventude tem hoje em dia que pode tendenciá-los a ser de esquerda ou de direita? Né? Então, uma coisa interessante da gente pensar é que essas diferenças sociais que existem, essa pluralidade social, ela sempre foi justificada ao longo da história. Né? Já que a gente pode pegar aí um gancho na filosofia, por exemplo, a gente vai perceber que Platão, ele, né, no seu sistema filosófico, ele elaborou uma sociedade que seria perfeita. E como que seria essa sociedade? Né? Então, no pensamento platônico, você tem dois mundos, que é o mundo das ideias, que é um mundo inteligível, e esse mundo que é o mundo sensível. Então, na visão platônica, todo mundo que nasce aqui, nesse mundo, que é o mundo sensível, já vem com algum tipo de conhecimento prévio. Então, o Platão, para justificar a estrutura da sociedade perfeita na sua cabeça, né, no seu pensamento, ele dizia o seguinte: tem aquelas pessoas que nasceram para pensar. Então, esses são alma intelectiva, que ele chama, alma de ouro. Aqueles que nasceram para defender a sociedade, os guerreiros, né? E aqueles que nasceram para trabalhar. Então, ele vai dizer o seguinte: a sociedade perfeita, cada um tem que ficar dentro do seu grupo, desenvolver a função pela qual ele nasceu. Então, você tem uma justificativa social aí. Quando você vem para a Idade Média, você tem uma outra justificativa social, que é a justificativa da igreja. Né? O bispo de Laon, uma frase famosa, que ele fala o seguinte: uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Então, você tem ali um momento de justificar a função de cada um na sociedade. Então, a gente vê que essa pluralidade ela não é uma coisa recente, ela é uma coisa bem antiga. E, para a gente entrar no tema que nos trouxe hoje, tem um grupo que é muito importante, que é a burguesia. Então, quando que nasce a burguesia? A burguesia é fruto da Idade Média. Então, você tem ali no século IX, século X, o surgimento desse grupo, a burguesia, e ela vai começar a ganhar força, poder, dinheiro mesmo, poder econômico. E vai ser uma afronta para o domínio da igreja. Então, a igreja católica, naquele contexto, ela vai se opor, né, ao ganho de dinheiro. Né? Isso vai fazer com que a própria burguesia ela busque, né, lá na Antiguidade Clássica, valores da Grécia e de Roma, trazendo agora para o final da Idade Média, que vai resultar no renascimento cultural. E, ao lado desse renascimento, nós temos a reforma religiosa, né? O calvinismo. O calvinismo, né, surgindo aí no século XVI, vai ao encontro do pensamento da burguesia. Então, a burguesia, a princípio, né, porque hoje o que a gente pensa? Né? A gente pensa que a esquerda defende a classe trabalhadora, a direita a burguesia. Né? Mas, nesse caminho histórico, durante o período do final da Idade Média e durante o período da Idade Moderna, a burguesia ela era explorada também pela nobreza. Ela era um dos únicos grupos sociais que pagavam impostos. A burguesia, você vai ver também ali os camponeses e os trabalhadores urbanos, sendo os grupos que pagam impostos para sustentar a nobreza e o clero. Então, olha que interessante isso, né? E aí a gente começa, então, a pensar, poxa, então, em algum momento da história, a burguesia, ela não era elite. Ela não era elite, era uma classe em ascendência. Então, quando você chega ali no século XVII, XVIII, com o pensamento iluminista,
a gente vai entrar num processo ou num período de revoluções. As revoluções burguesas. É onde a burguesia ela vai ascender o poder. E aí nós temos como marco fundamental aí a Revolução Francesa, que simboliza isso. Então, no contexto da Revolução Francesa, né, você vai ter ali, a partir de 1789, uma luta de um grupo inteiro, que é o chamado terceiro estado, né? O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, e o terceiro estado, então, aí vem a burguesia, os trabalhadores, os camponeses, lutando juntos, né, para derrubar aquela estrutura nobiliárquica de sociedade. Percebe? Então, quando acontece a Revolução Francesa, ali a partir de 1791, nós temos a formação da primeira Assembleia na França, aonde, olha aí que legal, para você entender, de um lado da Assembleia, à direita da mesa vai sentar ali os monarquistas. À esquerda da mesa vai sentar a burguesia, trabalhadores, representantes dos camponeses. Então, nossa, mas a burguesia já foi esquerda um dia. Então, é aí que nasce o conceito de direita e esquerda, né? Nesse contexto da Revolução Francesa. Só que acontece o seguinte, 1793, o rei ele é guilhotinado. Janeiro de 1793. Os monarquistas, então, ali eles vão começar a se ajustar e tal, tentando se acomodar, porque agora esse grupo, a nobreza, ela está caindo por terra. Então, nesse segundo momento da Revolução Francesa, você tem o que agora? A alta burguesia migrando para a direita da mesa, né? E os trabalhadores e camponeses sentando à esquerda da mesa. Né? Então, quer dizer, aí a gente começa a ter a ideia de direita e esquerda. Para fechar esse primeiro pacote, né, de informações, né, e se quiser que eu retome, posso retomar depois. Quando a burguesia ela chega ao poder na Revolução Francesa, ali você vai ter a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, né, e todos os direitos ali. É para atender qual grupo social? A burguesia. Tanto que na primeira fase ali do governo burguês, né, das convenções da Revolução Francesa, você vai ter a exclusão dos trabalhadores da participação do voto, né, o voto censitário. Então, quer dizer, a burguesia vai e ela alcança o quê? Uma substituição de privilégios. Né? Sai nobreza, entra a burguesia, que tem o poder econômico, né? E aí os trabalhadores, então, agora vão ter que começar a lutar novamente, né, para alcançar os seus direitos, que não foi conquistado com as ideias iluministas e nem com os efeitos da Revolução Francesa, que vai servir de exemplo para toda a Europa. Né? Então, é por isso que nasce, ali no século XIX, as doutrinas sociais. E aí você entra, então, já aí no comunismo, né, no socialismo, né? Socialismo duas vertentes, utópico, científico, o anarquismo, e por aí vai, né? Então, muito legal esse ponto que você falou. Deixa só para falar por que eu fiz essa pergunta agora. Porque eu vi aqui no chat alunos seus. Então eu já tendenciosamente eu fiz a pergunta por quê? E eu achei que iam falar alguma coisa, ou me xingar, ou qualquer coisa que seja, né? Então foi essa pergunta tendenciosa, apesar que você agora deu uma aula histórica sobre esquerda e direita, a origem em si, e na verdade a burguesia ela era uma coisa, depois se tornou outra, assim como também existe a volatilidade hoje política, ao mesmo tempo que o cara fala que ele é uma coisa, na outra eleição ele já está apoiando outra, então isso aqui é um jogo de interesses, né? Mas a minha pergunta foi justamente já cutucando se tem algum jovem aqui, e aparentemente tem, para ver se ele fala assim, eu não sou, mas ninguém questionou, né? Mas foi muito interessante esse começo de aula aqui, de episódio que foi uma aula histórica que algumas coisas também, provavelmente as pessoas não sabiam, eu também não sabia, o Roberto também não, mas foi muito bacana, mas a pergunta foi tendenciosa. Legal. Não, é até interessante a pergunta que ele fez com o ponto que você trouxe, toda essa explicação, por quê? A gente vai entender, então, que o seu viés de direita e esquerda vai depender dentro de qual lugar da sociedade você está. O jovem, qual é a demanda dele hoje? Né? Então, assim, ele está em ascensão, ele está buscando, mas qual é a demanda real dele? Né? Então, é comum que ele pense no coletivismo, é comum que ele pense no mundo ideal. Só que quando você vai para a prática, vamos falar assim, você vai para o mercado de trabalho, você lida com alguns
quando você é adulto, você tem que lidar com os conflitos familiares, sociais e afins. A vida te exige algumas mudanças, porque a teoria é muito fácil. É muito fácil você falar assim, e aí a gente não tá pregando aqui a competição desenfreada, não é isso, mas competição faz parte. E ela é saudável. Então, olhando para isso, e aí muito se fala, né? Atrelando a questão, você abordou muito bem a questão de ser esquerda, os conceitos de onde veio direita e esquerda e tal. Você percebe que a sociedade em si hoje segue exatamente o que acontecia historicamente lá ou não? Ou você percebe que houve algumas mudanças? Então, a sociedade, ela é dinâmica, né? Então, assim, se a gente fosse... Vamos pegar assim, o seguinte exemplo para a gente poder entender a situação. Você nasceu nessa época. E aí você vive numa sociedade onde está estabelecido uma polarização de direita e esquerda. E aí você pega assim, fala, eu quero entender, o que a direita prega, um exemplo. Aí você lê. O que a esquerda prega? Aí você lê. Fala, não, eu gostei da direita, eu gostei da esquerda. Mas o que falta, eu acho assim, que é interessante, é entender as raízes estruturais que formam essas ideologias, para que você possa justamente entender na sua fala qual é a sua na sociedade. Então, percebe isso? Então, por exemplo, né, uma pessoa que nasce, por exemplo, numa família de classe média alta, né, que come arroz e feijão todo dia, né, tem Danone em casa, né, tem motorista para levar na escola, enfim, não passa nenhum tipo de ausência de nada, né? E você pega um outro grupo da sociedade que já mora numa periferia, numa comunidade, né? Tem ali N problemas sociais, problema com tráfico de drogas, enfim, tem toda uma família que não é estruturada, não come bem. Então, a demanda desse jovem vai ser outra. Então, até, inclusive, né, é muito comum num debate, né, entre direita e esquerda, né, as pessoas falarem assim, mas em qual país a esquerda deu certo? Ou em qual país a direita deu certo? A reflexão que a gente tem que fazer não é essa. A reflexão é para quem deu certo e para quem não deu certo. Eu acho que tem essa tendência. Então, por exemplo, né, se a gente pegar ali a situação da Revolução Francesa que eu citei agora. Quando a burguesia ascende ao poder na Revolução Francesa, nós podemos dizer, pô, deu certo. Porque depois da Revolução Francesa vem o Napoleão Bonaparte, o imperador francês, e ele governou para quem? Para a burguesia. Né? As leis que foram feitas, né, o Código Civil Napoleônico, foram todos eles para fortalecer esse grupo no poder. E, enquanto isso, a classe trabalhadora ela foi sendo, então, tirada de lado e ela vai ter que se virar. E aonde que a classe trabalhadora ela vai aparecer, né, como um grupo pela primeira vez? A gente vai ter ali as revoluções de 1848, também na França, e em 1871 a Comuna de Paris, que durou pouco tempo, né? Mas foi a instauração de um primeiro governo, né, socialista, vamos dizer assim, né, de esquerda na França, que depois caiu. E isso vai ser consolidado na Revolução Russa, mas daí a gente pode entrar nesse assunto aí daqui a pouco. Muito legal, né? Para quem deu certo. Tô pensando nisso aí também. Isso foi um negócio que você falou que me marcou, porque a política, entra ano, sai ano, a pergunta é para quem tá dando certo, né? E para quem tá dando certo, às vezes a gente nem sabe. Eu acho que os políticos hoje eles são marionetes ali, né? Para quem tá ganhando, não sobe no palco. Ele coloca alguém lá e faz. E realmente, historicamente dizendo, olhando para esse contexto que você falou, nenhum país a gente pode fechar que é direita ou esquerda, porque são conceitos diferentes. Mas vamos pensar assim: direita necessariamente é capitalista e esquerda necessariamente é socialista e comunista? Não sei se é o mesmo termo, tem alguma diferença? Isso é interessante. Mas antes de você entrar na resposta dele, já que ele tocou no assunto, seria importante você explicar a diferença entre comunismo e socialismo. Porque as pessoas, elas usam os termos como sinônimo, né? Nossa, mas assim, é sensacional, né? Essas perguntas aí que vocês estão fazendo, né?
E principalmente, assim, a oportunidade, né, que a gente Eu também tem, não né? sei diferenciar. Não, Como ele perguntou, eu também quero saber que a agora. gente tem aqui, né, num espaço desse, de poder abordar um assunto, né? E essa pergunta realmente é uma pergunta bastante cirúrgica, né? Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, primeira coisa, para a gente poder entender é o seguinte: as novas doutrinas sociais que eu estou querendo dizer, né, justamente são essas, né? O socialismo. O socialismo, ele nasce ali na transição do século XVIII para o século XIX. O que é que estava acontecendo na Europa nesse momento? Um intenso processo de revolução industrial, né? A revolução industrial, ela consolida o poder econômico nas mãos da burguesia. Então, quem são os burgueses? Vão ser aqueles que possuem o meio de produção, que é a fábrica, né, as ferramentas, as máquinas. Esses, né, são aqueles que possuem. E nasce uma figura que não existia na história, que é o proletariado. Ele nasce no século XIX. Engraçado, né, que se você pegar, por exemplo, os livros de história, né, principalmente lá do Fundamental, você vai ver lá que tem o conceito de operário. Mas o conceito de operário não é lá da antiguidade do Egito que construía pirâmide. O operário, ele nasce com a Revolução Industrial. O proletariado, ele nasce aí. E aí o que você tem? Uma intensa exploração desse grupo, né, da burguesia para com o proletariado. Altas jornadas, né, trabalho insalubre, né, baixos salários, enfim, você tem uma intensa exploração. Então, nesse grupo, vão surgir ali intelectuais que vão olhar para esse lado e vão pensar, peraí, alguma coisa está errada. Né? Existe aqui uma intensa exploração. Então, o socialismo, ele nasce, a ideologia socialista, ele nasce com dois viés. Um que é chamado de socialismo utópico e um outro chamado de socialismo científico. O socialismo utópico, tá? Assim, de maneira geral, as benfeitorias para os trabalhadores, vocês vão gostar disso, partiria da própria burguesia. Olha que interessante. Então, você vai ter ali, né, alguns teóricos, né, que vão buscar entender isso. A burguesia vai ajudar a classe trabalhadora. Tá. Por que eles vão ser chamados de socialistas utópicos? Porque esse tipo, né, de socialismo, ele se torna inviável, porque no sistema capitalista, o lucro, ele vem da exploração da mão de obra de alguém, do produto e da mão de obra. Então, para que essas benfeitorias chegassem à classe trabalhadora, o burguês ou a burguesia teria que tirar do teu para dar para ele. Então, por isso, é classificado como utópico, uma coisa inviável. Aí vem a segunda categoria, que são os socialistas científicos. Esse é o socialismo que é famoso. É aquele proposto por Karl Marx e Engels, aonde as mudanças, elas partiriam da própria classe trabalhadora. Por isso o conceito de revolução. A revolução proletária, porque ela partiria da classe trabalhadora, tomando posse desses meios de produção que estão nas mãos da burguesia e socializando aquilo que se produz. Percebe? Então aí vem o conceito de socialismo, porque esse tipo de socialismo poderia ser viável, porque partiria justamente da classe trabalhadora. Né? Então, no conceito de Marx, né, e aí entra uma questão que as pessoas acham que Marx era sociólogo. Não, Marx era filósofo. Né? E ele parte de uma escola filosófica que é de um filósofo chamado Friedrich Hegel. O Hegel, ele tem um pensamento filosófico chamado de dialética, que significa mudança. Né? A sociedade, ela vai mudando. Então, no conceito de Marx, bebendo dessa fonte hegeliana de mudanças da sociedade, a sociedade ela é organizada em modos de produção. Então, para Marx, existiram vários modos de produção ao longo da história. Né? Tem um modo de produção asiático, por exemplo, que foi colocado no Egito, por exemplo, e na Mesopotâmia. O modo de produção escravista, que aí entra a sociedade grega, a sociedade romana. Embora muita gente ache que não existia escravidão nessas sociedades, existia. Depois você vem para o modo de produção feudal, o feudalismo. E
a transição do feudalismo para o capitalismo. Agora, a pergunta que é, o que faz mudar um modo de produção para o outro? Essa é a pergunta. O que o Marx ele coloca? A luta de classe, né? Aqueles que dominam e aqueles que são dominados. Então, eles vão lutar entre si. E essa luta, nessas contradições que nascem dentro de cada modo de produção, vai se acomodar em um novo modo de produção. Agora, indo na pergunta. Segundo Marx, o capitalismo ele entraria também num processo de contradição. E essa contradição culminaria com a Revolução Proletária. O proletário, então, ele faria a revolução, instauraria a ditadura do proletariado. Então, aí nós já temos o quê? Um princípio de um governo, então, socialista. Então, o que seria o socialismo? É uma etapa anterior ao comunismo. Porque no comunismo, após a ditadura do proletariado, a luta de classe ela acaba. Porque é como se as classes sociais agora fossem todas planificadas e você não tem mais agora a classe social, você tem uma sociedade igualitária. Portanto, o comunismo. Né? Então, essa é a diferença. O socialismo é um modo de produção que vai preparar a sociedade para o comunismo. Haveria Estado. No comunismo, você já tem a aniquilação. Não tem Estado nenhum, e aí... Seria a organização de comunas, né, de trabalhadores, né, os próprios trabalhadores se organizando para poder produzir. Em que lugar do mundo isso dá certo? É a pergunta é do comunismo, porque assim, a gente olha para a humanidade, sempre tem alguém apitando as regras. Porque sempre tem o povo sem noção. Simples assim. Sempre tem um lá que não tem noção de nada. Agora, esse tipo de ideário que você comentou dele, daria num conceito em que todo mundo fosse justo. Mas como é que isso aplica numa sociedade nossa, um exemplo? É complicado você. Exato. Eu não sei se vocês conseguem fazer o exercício de pensar, pô, é muito legal esse ideal na parte teórica. Tá, e como é que eu trago isso para uma prática aqui hoje? Tipo assim, E aí também, né, um outro caminho que a gente pode tomar é o seguinte. O ponto máximo, né, do que se tem desse... E aí entra, né, uma questão fundamental, que é a questão da ideologia, né? A ideologia marxista, né? Vamos usar esse termo aqui. Ela é utilizada, né, ali na Rússia. Então, acontece ali a Revolução Russa, que ela é, assim, a consolidação, vamos dizer assim, da classe trabalhadora ao lado da esquerda. E você entende que quem assume o poder ali na Rússia já é a União Soviética, porque a União Soviética ela é formada dentro do contexto da própria Revolução Russa por Lenin, né? O Stalin, né? Ele assume o poder. E o que acontece ali é um desvirtuamento da própria ideologia marxista. Porque o que se instaurou na Rússia foi um governo extremamente ditatorial. Né? Um governo que... E isso é tão profundo que o Stalin, ao assumir o poder na União Soviética, ele manda executar os seus principais aliados. Só para você ter uma ideia, né? Então você tem ali a Revolução Russa, você tem a Revolução Chinesa, com o Mao Tse-tung, né? E depois você tem a Revolução Cubana. Eu posso dizer que esses 3 governos que se formaram aí, eles são governos com a ideologia marxista? Entendeu? É um desvirtuamento completo dessa teoria. Entendeu? E aí, já pegando o gancho, né? Sobre isso, a gente vai entender o seguinte. Quando eu vou explicar isso para os meus alunos, eu gosto de usar um exemplo que é a ferradura do cavalo, né? Você tem ali de um lado a direita e você tem do outro lado a esquerda. Entre a ferradura você tem uma distância bem grande, que é justamente a questão ideológica. A gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas quando você vai para as extremidades, né, a extrema direita ou a extrema esquerda, as práticas elas são muito semelhantes, que é a perseguição aos opositores, a censura, né? Enfim, a censura. Eu te falei antes. Eu comentei algo parecido que depois eu vou ler aqui eu vou perguntar para você. Não, pode continuar. Não, então, é só para a gente poder entender isso, né? E aí, essa nomenclatura, né?
do socialismo que de fato foi colocado por essas ditaduras, né? É o que se chama de socialismo real, que é o socialismo que realmente existiu. Porque o socialismo proposto por Marx, ele nunca de fato existiu até hoje. Eu acho que não tá meio, né? Você olha na prática mesmo, na estrutura complexa, voltando lá naquela parte que você falou, que dentro da sociedade, cada um tem o seu quadrado e tal. Se olhar para a ideia que você apresentou dele, não tem como. A conta não fecha, você não consegue. Eu não sei qual que é o modelo mais ideal, mas aí você olha e fala assim, cara, mas como é que eu faço esse negócio de todo mundo no mesmo nível? Tá aqui, vamos resolver. Eu não consigo ter essa concepção. E aí essa dificuldade de ver o outro lado, sem tomar partido de um para o outro. Vamos falar dos aspectos sociais. Isso influencia na vida da pessoa, a forma dela conseguir enxergar os outros modelos? Porque eu não sei você que está assistindo e vocês, mas eu não consigo ver um mundo sem a estrutura do capitalismo. Eu não sei, eu não consigo olhar assim e falar, cara, um mundo sem capitalismo, eu não sei, eu acho que a gente foi educado a ver isso, é natural. Você fala, não, é assim. Nós não estamos aqui pregando a questão de você explorar, nada disso. Nós estamos falando assim de você olhar para aquilo e falar, cara, eu não consigo ver outro ideal. Então, dentro da história que você viu, existe um outro caminho para uma sociedade que não seja o capitalismo? Então, essa pergunta também é uma outra pergunta, assim, que é fundamental, né? Existe um conceito, né, dentro da sociologia, que se chama o conceito de ideologia, que não é o mesmo conceito utilizado como a gente vê hoje. A ideologia de esquerda, não é isso, é outra coisa. Que é um sistema de ideias, tá? Que ele é construído, ele é forjado por um grupo que domina, tá? E aí nós vamos pegar na sociedade capitalista a burguesia, tá? Que é o grupo dominante. Ela cria essa ideologia, ela precisa vender essa ideologia como sendo a única estrutura possível e imaginário. Então, esse pensamento que você colocou, né? Eu não consigo ver, né? Outro modelo é uma coisa que ela já vai sendo trabalhada para a gente desde quando a gente nasce, né? A gente passa a entender que essa estrutura, esse modelo de sociedade, ele é o único possível. E começa assim, você andando na rua, você vê lá uma pessoa em situação de rua, a criança pergunta, mãe, por que ele tá na rua? A mãe fala, porque é assim mesmo, filho, a vida é assim, né? Uns trabalham, outros não trabalham, um teve oportunidade, outro não teve. Então a pessoa vai naturalizando uma coisa que não é natural. Porque o que a Terra, se a gente for pegar o planeta, né? O que a Terra tem de capacidade de produzir, dá para todo mundo viver bem, sobra e ninguém passaria fome. Mas por que que tem pessoas que passam fome? Porque alguém está concentrando a riqueza, né? E hoje em dia esse grupo é a minoria, né? E fazem com que os grupos menos favorecidos acreditem nessa ideia. Percebe? E aí a pessoa embarca nessa porque ele não sabe teorizar. Mas, se você quiser fazer a seguinte pergunta para mim, existe uma maneira, né, de amenizar essa distância, né? E aí nós vamos ter vários caminhos, né? Dentro da história, a gente está vendo isso hoje, né? Com países que adotaram modelos, né, e sistemas de governo que chegam muito próximo da justiça social, né? E aí, se você quiser, a gente pode entrar nesse tema também. Caramba, aqui. Pessoal, só para dar um recado aqui, podem deixar seus comentários que no momento apropriado aqui eu vou começar a fazer as perguntas, mas fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Tem até uma pergunta aqui interessante do Super Mario, que ele mandou para você mandar um salve pro Coque de Catanduva. Ô, galera, tá no meu coração, hein? Coque de Catanduva. Salve. E ele faz a seguinte pergunta: professor, como você explica o fenômeno do pobre reacionário e do burguês revolucionário? Então, é nessa conversa que a gente acabou de ter, né? Essa implementação dessa ideologia, né? Que as pessoas elas vão embarcando nessa, porque muitas vezes não sabem teorizar sobre isso, né? Então, pobre, né? Vamos dizer assim, já usando a expressão aí que o aluno utilizou, ele acaba entendendo que esse é o modelo. Não, eu tenho, né, que... o mundo é assim, eu tenho que dar um jeito de estudar, trabalhar,
que um dia eu vou alcançar, né, o status maior na sociedade, né? É a cultura do que se chama de meritocracia, né? Que é uma ideologia burguesa também. Putz, esse dia eu quase me matei com os moleques aqui no escritório por causa disso aí. Eu ia até te perguntar, já que você tocou nesse assunto, porque assim, antes dele responder, pra você, mérito e meritocracia é a mesma coisa? Eu, quando parei pra pensar nisso, eu falei assim, cara, pra mim é a mesma coisa. Eu sempre tratei meritocracia como um sinônimo de mérito. Eu nunca fui estudar a fundo sobre esse conceito, né? Aí eles me apresentaram umas teorias deles lá, e eu falei, cara, desculpa, mas eu não consegui entender isso ainda. Existe diferença nesse processo de mérito, meritocracia? De onde surgiu essa ideia? Então, quando a gente pega a questão do mérito, né, é a conquista pelo esforço próprio que o indivíduo tem. Aí quando você coloca, né, o pós-fixo, né, acho que é isso, cracia, já vem a questão do governo mesmo, da pessoa ter o autogoverno, né, de poder alcançar as coisas. Só que a gente tem que entender o seguinte, voltando para o início da nossa conversa, a pluralidade que existe na sociedade, para algumas pessoas, elas terão a oportunidade de, pelos seus próprios méritos, alcançar uma expressão, aí eu já não gosto muito dessa expressão, de vencer na vida, né? Porque é um conceito extremamente relativo, mas vai ter essa oportunidade. E alguns vão ser excluídos da sociedade. Não vão ter essa oportunidade. Não vão ter a chance de usar a sua meritocracia. Percebe? Então, existe uma diferença entre igualdade e equidade, né? São coisas que são diferentes. Então, quando você... E aí entra a questão das políticas de ações afirmativas que tem na sociedade. Por exemplo, política de cotas, um exemplo, né? É para tentar fazer com que aqueles que foram excluídos desse processo social tenham a oportunidade de chegar também. Agora, se a gente for pegar no pé da letra, na sociedade capitalista, é impossível. Porque é inerente do sistema capitalista, tá? Todo mundo ser burguês. Porque a riqueza, ela é extraída da natureza e da mão de obra, né? Mas aí há uma série de fatores que Não, é complexo. Eu acho que não existe uma resposta conclusiva disso, porque há diversos fatores. E principalmente, ninguém é igual a ninguém. Já começa por aí. Eu não posso exigir que a pessoa faça o mesmo que eu se ela não, por si só, ela não tem a capacidade ou não é o perfil dela. Como você falou, existem pessoas que nasceram para determinada função e outras para outras. Então, não necessariamente a oportunidade que uma vai ter, a outra vai ter. Na verdade, foi Platão que disse isso. Não, como você falou no começo, né? Uh-huh. Não necessariamente essa separação que Platão fez, eu lembrei até alguma coisa disso daí no jogo Assassin's Creed que faz alguma referência sobre isso, só que faz muito tempo eu não lembro. Mas essa referência da distinção, eu já venho percebendo há um bom tempo. É necessário. Aliás, é natural que isso ocorra. Então, aí, tipo assim, é muito legal isso. Por que que é necessário e por que que tem que ser assim? Se você está numa posição de domínio na sociedade, você quer o quê? Que as estruturas elas se mantenham da maneira que está organizada. É o que nós chamamos de conservadorismo. É conservar as estruturas como elas são. Mas para quem é excluído, a realidade é completamente diferente. Mas às vezes a pessoa, é isso que eu estou falando, às vezes ela é excluída pelo próprio perfil dela. E não por uma situação criada. Ela mesma cria a situação. Existem pessoas que têm determinadas limitações, né? Então eu não vejo que simplesmente pelo perfil social dela. Eu acho que vai muito além, a gente vai ficar discutindo isso aí vai muito tempo. Eu vejo agora eu vou falar de uma situação que de 25 anos atrás, de 25 a 30 anos atrás, eu vejo que naquela época, eu estou levando em referência eu mesmo, né, com 18, 17, 16 anos atrás, já está chegando quase 30 já. Os jovens não tinham desejo, gosto por política. Ninguém ligava para política nenhuma. Hoje eu vejo, eu não sei se e isso eu quero que você explique para nós,
se isso, os jovens de hoje, eles estão mais tendenciosos a participar da política ou ter interesse em saber o que está acontecendo ou não. Você acha que isso se deve principalmente por causa das redes sociais? É muito legal essa pergunta, né? E é uma coisa que eu também já estudei a respeito disso. Eu acho que o ponto-chave para a juventude, tá? Esse engajamento, ele se dá muito, não é de agora, mas é a partir da década de 60, mais ou menos, tá? Onde você vai ter ali, porque é o seguinte, ó, quando você entra no século XX, tá? Você vai ter ali uma série de horrores que vai acontecer ali. Você tem a Primeira Guerra Mundial, depois você tem ali a crise de 29, né? A Grande Depressão. Depois você tem a emergência dos regimes nazifascistas, totalitários, né? Depois, se quiser entrar nesse assunto, a gente pode falar sobre isso também. E você tem a Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos a reorganização do mundo. O mundo, ele se torna um mundo bipolar, onde você vai ter o contexto da Guerra Fria ali. Então, de um lado, você tem lá a União Soviética defendendo o socialismo, do outro lado, você tem os Estados Unidos, tal. Só que, junto com isso, você tem uma mudança social violenta, porque nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, é justamente ali nos anos 60 que você tem a luta pelos direitos civis da população negra. Então, é ali que começa Martin Luther King, né? Malcolm X, né? Você tem ali depois a Guerra do Vietnã, começando ali em 55, nasce o movimento hippie. O movimento hippie, só para a gente poder ter uma ideia, ele tem um viés político muito forte, que é uma oposição à Guerra do Vietnã. É você utilizar o corpo como um instrumento de protesto. Então, junto com tudo isso, tem Maio de 68 na França. Também ali nasce para os trabalhadores aquele movimento, se expande para os estudantes, né, ali. Então você tem ali uma luta contra o conservadorismo. É o que nós chamamos de a revolução sexual ali na década de 60. Tá? Então o corpo ele passa a ser uma expressão. Então essa juventude que antes estava presa dentro de um conservadorismo que vem lá, né, de trás, a questão religiosa, etc., ele começa a buscar uma libertação maior. Os movimentos feministas nascem nesse período. Então você tem ali uma juventude extremamente engajada do ponto de vista político, né, nesse momento. E a luta é justamente contra esse conservadorismo. Até tem uma bandeira, né, que eles defendiam que era assim, ó. A sociedade nos transforma em seres religiosos, obedientes e infelizes, né? É uma bandeira que eles defendiam. Então, eles começam a lutar. E essa onda, né, dessa juventude, ela começa a se expandir a partir daí. Então, você tem ali uma abertura que você já tinha a polarização política da União Soviética e você já começa uma polarização também dos costumes. Aqueles que vão aderir a políticas mais conservadoras, do ponto de vista do comportamento e da moral, e um viés agora também progressista do comportamento e da moral. Então, aí junta tudo, a questão política, a questão moral, a questão social e econômica. Quando a gente vem agora, para os anos 90, quando tem, né, o surgimento das redes sociais, as redes sociais, ela se torna ali, a internet, um campo extremamente aberto, onde você pode tudo. Então, a juventude, que é engajada nessa questão da tecnologia, ela passa a ter contato com o universo de informações que eu, você, a gente não teve quando a gente era criança. Né? Porque quando nós estávamos ali na infância, a televisão era o único meio de comunicação que tinha, né? Eu sou da geração TV. Tem gente que é da rádio, né? Mas você tinha ali o que era o veículo de informação? O Jornal Nacional. Né? Você assistia o jornal. E é uma conversa que William Bonner fala,
quem tá ali recebe, não consegue fazer uma devolutiva, é vendida como verdade, então você vai aceitando tudo. Agora, quando você tem a introdução das redes sociais, você entra numa briga, né? Nós vamos chamar isso de híbrida, né? Onde você tem ali vários meios de comunicação. Os jovens, então, entram em contato com diversas ideias e aí acabam, então, assimilando isso. Essa predisposição para o cenário político. Isso é verdade, viu? Porque os meus alunos, eu tenho muitos alunos que são engajados politicamente, gostam de conversar sobre política, gostam de saber das coisas. Né? Hoje até os idosos, eles já, né, envolvem com isso. E até esses dias eu vi uma pessoa explicando também um dos elementos, que não é só a questão cultural e tecnológica, mas ela falou assim, olha, quando a minha avó estava ali já nas suas idades, ela não estava preocupada com política porque ela estava lavando roupa, fazendo comida, cuidando das necessidades básicas. Muitas vezes as pessoas estavam correndo atrás do que comer, né? Então, estava nas necessidades essenciais, beleza. Hoje, só pensa nisso quem tem as necessidades básicas atendidas. Então, assim, se você estiver morando na sua casa, tá tudo certinho, você vai pensar em política. Tem pessoas que às vezes você conversa, ela nem tá pensando em política. Ela fala assim, cara, eu preciso correr atrás do que eu tenho que comer hoje. Então ela não liga para isso. E é fato, por mais que exista desigualdade, hoje a gente tem um acesso à moradia melhor do que há 60 anos atrás, há 100 anos atrás. Pelo menos a gente vê políticas do governo para tentar incentivar isso. Então, o fato da população ter algumas necessidades básicas atendidas permite que hoje ela sente e converse sobre isso. Porque faz parte do universo dela, né? Exatamente, ó. O que mantém o governo, o que mantém o Estado, o motor é a economia. É a questão econômica. Então, vamos lá. Se você pegar épocas em que o Brasil teve um crescimento econômico bom, e aí você pode pegar Getúlio Vargas como exemplo, um período do milagre econômico, no período da ditadura militar, né? Depois, aqui já nos anos 90 ali, né? Na transição dos anos 90 dos anos 2000, quando as pessoas elas têm comida, elas não... Parece que, né? Eu acho, resto, né? O Estado tá bom, agora mexe no bolso. Aí começa a culpar o governo, né? Começa a culpar o Estado. Eu tô sem comida, por quê? Não tô conseguindo comprar comida por causa da política. Então eu acho que existe uma inversão aí, nesse sentido. Quando as coisas vão mal, a pessoa vai pensar em política. Porque quando ela tá comprando, tá tudo bem. E realmente mesmo. É comum você escutar isso das pessoas, né? Falar, como é que tá o negócio? Tá ruim, governo e tal. E essa era uma coisa que sempre me incomodou, porque eu, enquanto jovem, às vezes eu percebi os idosos, os adultos conversando. Agora vai vir esse governo, nossa, vai ser uma merda. Agora vai vir outro governo agora. E não dizer porcaria nenhuma. A pessoa que não ia arregaçar a manga e trabalhar e fazer o negócio acontecer, o governo não é pai, cara. A verdade é essa. O modelo atual que a gente vive hoje, o governo ele não vai ficar te cuidando. Você vai se virar. Você vai ter que correr atrás do seu. Por mais que, igual você falou lá atrás. Isso foi vendido. Foi. De fato. Mas assim, a gente tem que correr atrás. Tem desigualdade? Temos que lutar para isso? Temos. Mas eu acho que existem formas de lutar, né? Um exemplo, hoje tem uma classe social que não se preocupa com o termo, se você chama, não sei se você já ouviu falar dessa discussão da palavra negrito. Como é que chama a outra palavra que eles estão brigando? Denegrir, isso. Não pode falar de denegrir porque é uma forma de preconceito. Criado mudo não pode falar que é preconceito. Não tô falando que isso não deve ser colocado em pauta, mas, cara, debates teóricos não acabam com a desigualdade social. E aí, eu até brinco com o Denner, às vezes, né? Eu falo assim pra ele que me usou esse termo, que eu não sabia. Ele falou assim, a esquerda burguesa não resolve nada no país. A esquerda raiz, sim. Que é quem vai lá, quem ajuda, quem tá trabalhando, a classe trabalhadora que tá fazendo, o pobre que tá ajudando o pobre, a pessoa que tá fazendo. Agora, quem fica discutindo em redes sociais não colabora em nada. Ele faz o trabalho na pastoral, ele fala assim, cara, às vezes a gente vai entregar comida para um morador de rua que é travesti. Você acha que ele tá preocupado com o pronome neutro? Ele tá querendo comer. É isso que a esquerda deveria, quem é ideal social, deveria estar lutando, né? Para esse ponto. E é correto pensar que a esquerda é populista?
Nossa, muito legal essa pergunta também, né? Eu não diria a esquerda, mas a direita também. São políticas que são utilizadas. Porque o conceito de populismo, né? Para a gente poder fundamentar, ele surge, né? Aqui na América Latina, né? No início do século XX, quando a gente tem a Revolução Industrial tardia, né? Porque você tem a Revolução Industrial lá na Europa e a Revolução Industrial, então, acontece na América Latina, principalmente ali com a Primeira Guerra Mundial para frente, né? E com a Revolução Industrial aqui na América Latina, a gente tem o nascimento da classe operária na América, né? Que já era muito forte na Europa, mas agora na América. E alguns políticos vão olhar para essa classe e vão pensar assim, opa, tá aqui a galera que vai votar em mim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou prometer um monte de coisa para... Eita. Acontece coisa. Oi, beleza? Tudo bem? Dá um ok pra gente. Que caiu agora. Aí vocês avisam pra gente, tá? Tá ouvindo? Tá ok? Manda um ok pra gente aí no chat. Tá chovendo, feito o trem aqui perto do escritório aqui, então... Aí, beleza, o som voltou. Então tá bom. Bom, eu tava falando, né, a respeito do conceito de populismo, né? Sim. Então a gente tem ali no início do século XX a Revolução Industrial na América Latina. Então nasce um grupo... Ai, meu Deus. É hoje. É hoje. Ixi, vai dar? Nossa senhora. Ixi, agora não, nem voltou. Olha a chuva, cara. Nossa, Aqui. Cara, parecendo meu bairro, cara. Meu bairro é novo, onde eu moro. Que dificilmente cai. Rapaz, lá choveu, cai. Viu? Cai. Choveu, cai energia lá.